Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz esteja com todos, em nome de Jesus. Aqui estamos mais uma vez meditando a palavra, onde o Senhor nos permite a falar em seu nome, né? O nosso Senhor Jesus Cristo nos permite quando você fala em nome dele. Então, para dar sequência ao livro de Aos Coríntios, né? No primeiro livro dele, nós vamos dar continuidade no capítulo 5, aonde no último capítulo, que foi o 4, só para lembrar, nós falamos dos ministros de Cristo, né? Aonde foi revelado para todos eles a palavra da graça, né? A palavra do Evangelho da Graça, aonde está sendo explorada por todos nós e que todos tenham sabedoria para que possam estar meditando diante de toda circunstância. Que tudo isso possa estar sendo mostrado para a igreja de uma forma pacífica e de uma forma concreta, né? Com toda a realidade a ser mostrada em nome de Jesus. Vamos agora falar no capítulo 5. E nesse capítulo nós vamos estar falando grandemente aos ouvidos de todos vocês, né? Onde fala da imoralidade na igreja. Pois muitas das vezes isso não é falado, né? Quando tem esse versículo, esse capítulo, não se fala na igreja diretamente essa imoralidade. Ou seja, toda a igreja acontece isso. Normalmente acontece. Por quê? Porque tem pessoas que até mesmo vai para a igreja buscar um parceiro ou uma parceira para que possa estar atando uma aliança e que possa estar se casando, né? Mas também há essas dissensões para com as lideranças e para com os membros que habitam nesse lugar. E vários escândalos já foram mostrados para todos nós, e nós precisamos entender que isso não é de Deus. Isso aí é a carne que fala mais alto, e as pessoas que se cometem a esse ato é porque não está verdadeiramente entregado na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele fala, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, que tudo ele fará, né? Então, quando no Salmo 37, versículo 5, então quando você não entrega completamente, você às vezes quer fazer as coisas que eu e você, né? Podemos estar caindo na fraqueza e fazer esse tipo de coisa. Mas a gente temos que orar e pedir a Deus para que esse mal nunca aconteça conosco, porque verdadeiramente isso é um escândalo muito grande para qualquer uma igreja que é acometida a esse ato. Então vamos acompanhar a leitura, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 5, a seguir. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Senhor grandíssimo Pai, nessa hora eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me use, né? E porque eu estarei usando a tua mensagem, a tua palavra, para que nós possamos compreender cada significado, cada trecho e cada menção, em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se vê, como haver quem abuse da mulher de seu pai. Bom, ele está falando da realidade. Paulo escreveu essas cartas aos Coríntios, né? O povo de Coríntios. E aonde dentro das igrejas, como já foi falado nos primeiros capítulos, que teve de tudo, né? Tem de tudo um pouco na igreja tem, mas que isso tem que ser abominado, né? A gente tem que estar tirando do meio da gente tudo isso que acontece. Então, uma vez que ele fala que geralmente se ouve, né? Que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se vê, como há ver quem abuse da mulher de seu pai. Estas
ensoberbecido, e nem ao menos vos entristeceste, porque não tem sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, a palavra ensoberbecido, muitas das vezes eu sei que palavra é essa? Tem muitas palavras difíceis de se entender. Se a gente não procurar meditar e estudar essa palavra, certamente nós não vamos entender o que está diretamente se falando. Ensoberbecer fala daqueles que estão na grande soberba, na liderança ou em qualquer situação, tanto lá em cima do púlpito como embaixo também. O crente não pode ser soberbo, o crente tem que ser pacífico, tem que ter amor, longanimidade, tem que ter mansidão. Então precisamos entender que quem é ensoberbecido não está diante de Deus entregado na mão do Senhor, né? Precisamos estar esclarecendo muitas coisas boas para que nós possamos se consertar, né? Então não ensoberbeça a palavra do Senhor, aleluia, glórias a Deus. E nem ao menos vos entristeceis, quer dizer, aquele que comete atos, muitas vezes nem se entristece com isso, né? Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, todas as vezes que acontecer algo, essa pessoa tem que ser punido e sair do meio daqueles que estão na santidade, que estão procurando a santidade e não procurando saber tais coisas como essa, que é a fornicação dentro da igreja, a prostituição e o adultério, né, dentro da igreja. Então, no versículo 3 está dizendo assim: eu, na verdade, isso Paulo está dizendo para a igreja, que ele fala que eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É uma sentença aonde Paulo acha que deve estar entregando essa carne ao Satanás, né? Não é boa a vossa jactância, ou seja, ele fala que esse pensamento não é bom a gente falar isso, né? Porque nós temos que procurar dar uma palavra para que ele possa se consertar e não lançar à beira do abismo. Que muitas das vezes nós falamos isso, e jogar a pessoa logo na beira do abismo e não procurar dar uma palavra ou procurar uma palavra que possa estar tirando ele da beira do abismo. Nesse caso, né? Nesse caso de qualquer coisa que venha nos magoar, normalmente nosso coração às vezes endurece e praticamos falamos palavras pesadas, aonde não devemos, que a palavra não nos diz para ser dessa forma, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que a gente vai ser manso, humilde e a palavra temperada com sal, né? No 4, que a gente acabou de falar, e no 5, que falou que era para entregar a Satanás para a destruição da carne. E no 6, ele fala também que não é boa essa vossa jactância, né? Ou essa vossa conjecturação, né? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, se tem algo errado dentro de uma comunidade, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, que nós estamos falando aqui de igreja também, né? Que é o mais importante, a gente sabermos que dentro da igreja, quando está um pouco de fermento, vai levedar toda a massa, ou seja, todo aquele corpo da igreja vai ser contaminado com aquilo que está sendo de errado na igreja. Então precisamos estar se consertando, procurar meditar antes de fazer, para que não faça e venha escandalizar todos, né?
principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a honra, toda a glória, toda a graça é para Ele, né? Então, no 7 fala assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, tudo aquilo do passado, todo esse passado, tudo aquilo que você fez do passado, não botar em prática de forma alguma dentro da igreja. Porque aquilo já foi passado, toda aquela massa foi levedada e nós temos que se limpar diante e ser essa nova criatura. Então ele fala: alimpai-vos, pois do fermento velho, das coisas velhas que fazemos, né? Para que sejais uma nova massa, para que nós sejamos uma nova criatura, assim como estáis sem fermento, ou seja, nós temos que estar sem esse fermento para que não seja levedados todos os nossos pensamentos. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, ele levou todas essas amassaduras na cruz. E ele foi sacrificado por nós. Então, se nós viermos a fazer isso, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo não valeu a pena. Não adiantou de nada ele ter sacrificado por nós. Então, por isso, façamos a festa não com o fermento velho e nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Ou seja, esse pão ázimos, né, que é o pão ázimo, ele não leva fermento, ou seja, nós temos que estar levando a nossa palavra, a palavra de Deus, com fermento. A gente tem que levar essa palavra temperada com sal, para que possa estar dando um bom entender a todos que estão daí diante do vídeo, ou se não, diante do púlpito, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. No 9 está dizendo assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associes com o que se prostitui. Ou seja, não tem uma ligação com as pessoas desse tipo, né? Que teve essa prostituição. Vários pastores, né? Membros, bispos, já caíram sobre essas ações, sobre a prostituição dentro da igreja. E não é isso que nós queremos ver na realidade. Na realidade, queremos ver a ação de Deus em nosso espírito, né? Em nosso corpo, para que nós possamos ser transformados, né? Naquilo, no propósito que Deus tem com cada um de nós. Que sejamos assim, esperamos assim, que sejamos assim, transformados. Já no 10 está dizendo: isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ou seja, todos esses que cometem esse ato, já pensou se fosse eliminado logo? Se todos esses já fossem eliminados, o que seria, né? Teria todas as pessoas, não teria a segunda oportunidade, a segunda chance, né? No primeiro erro, terminava sendo levado para a morte e talvez Deus não permitiu que fosse assim, porque antigamente, quando estava sendo a lei de Moisés, e todos aqueles que cometiam qualquer tipo de qualquer errozinho era levado para a morte, né? Se continuasse assim, hoje estaria em juízo a pena de morte. Em alguns países até tem a pena de morte, mas no Brasil não tem, porque lá dentro dos congressos, dentro do lá em Brasília, é uma mina de ladrões, onde tem muitos que saem dali enriquecido por ter se corrompido lá dentro daquele lugar. Ali é um ato e um antro de corrupções exacerbadas, né?
Então muitos se corrompem porque não aguenta passar pelaquilo que ele tem, por aquilo que ele ganha, pelaquilo que ele ganha com o seu próprio suor. E muitas das vezes é submetido a esse tipo de escândalo porque a concupiscência da carne ou dos olhos vai fazer com que ele vá para esse lado. E não é isso que devemos proceder dessa forma. Então no 11 diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associe com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrões, ou roubadores, com tal, nem ainda com mais. Ou seja, não sentais na roda dos escarnecedores, onde fala no livro de Salmos, no capítulo 1, onde fala que não devemos sentar na roda dos escarnecedores, porque provavelmente saímos de lá contaminados. Porque, no 12 está dizendo, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Ou seja, tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Louvado seja Deus. Então, todos esses que cometem esses tipos de atos não devem estar permanecendo no meio da gente. Por quê? Porque precisamos estar absolutamente procurando a salvação e não a condenação. E quando a gente comete tais atos, estamos procurando a condenação. Você quer a sua condenação? Eu acho que nenhum de nós gostaria de ser condenado. Mas diante das circunstâncias que o nosso Senhor Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso não decretou e não decreta dessa forma, que ele não tem prazer na morte dos ímpios, imagine dos justos. Mas alguns têm se acometido, têm descido à sepultura, mesmo sendo justo, têm descido à sepultura. Mas não estou aqui eu dizendo e julgando que foi por causa do ato que eles cometeram. Ou seja, pode ser até que foi, pode ser até também que não foi, que foi por tempo determinado de Deus, dele nessa terra, né? Então precisamos estar diante dessa circunstância, fazendo aquilo que só nos agrada, só aquilo que agrada a Deus primeiramente, para depois nos agradar. Eu creio nesse ministério, né, para que nesse mistério que acontece dentro de todas as habitações, né? Que o Senhor nessa hora nos ajude a melhorar sempre, que o Senhor possa estar nos dando e nos capacitando para que nós não venhamos cometer tais fatos dessa forma, que é a fornicação, que é o adultério e que é a prostituição dentro da igreja. Ou seja, tem membros com lideranças que se envolvem grandemente, né, que tira até a paz da família, porque se passa uma tal confiança dentro da igreja, uma vez que essa confiança é trocada por intimidade, ou seja, por atos que possa estar levando a essa condenação, que é a fornicação, que é o adultério e a prostituição. Ou seja, se eu e você somos casados, jamais devemos estar olhando para a irmã com desejo, para que nós possamos ter algo além daquilo que não seja a troca de informações, de palavras de sabedoria. Não a palavra que vai trazer esse tipo de condenação para cada um. Então, precisamos entender que dentro da igreja nós chegamos até a ela para que nós possamos aprender, para que nós possamos se transformar, tirar todo o fermento velho do corpo e botar aquilo que seja asmo, ou seja, que seja prudente para toda a nossa vida, nossa existência nessa terra. Porque os nossos pensamentos têm que estar direcionados com o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos fornece toda essa retidão. É Ele que nos fornece toda essa sabedoria. Então, aqui ficou mais um versículo, né, aonde todos nós aprendemos um pouco porque não devemos estar fornicando
e não devemos estar cometendo tais atos de condenação, porque isso é muito triste para o olhar de Deus, para o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo para com todos nós. Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe grandemente a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, no capítulo 6 de 1 aos Coríntios, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, a graça e a paz esteja com todos, amados irmãos.